Aproveitando que estamos na semana de carnaval, dias de folia e alegria, eu decidi trazer aqui um pedacinho da nossa grande e rica cultura brasileira. Todo mundo conhece as principais lendas do folclore brasileiro: Saci, Curupira, Mula Sem Cabeça. Principalmente agora, com a série Cidade Invisível, o folclore brasileiro e esses personagens voltaram a estar em alta e serem muito comentados por quem assistiu a série. Mas uma figura que ainda não deu as caras em Cidade Invisível é o Boitatá, que é talvez uma das lendas mais legais do folclore brasileiro que vale muito a pena a gente dar uma conferida. Então, pega seu pão com manteiga, seu leite com chocolate e fica aí com a gente. Vai começar mais um Portal Personagem. O Boitatá é uma lenda de origem indígena, e seu nome em Tupi-Guarani significa cobra de fogo. Ele é sempre descrito como uma figura protetora das florestas, assim como o Curupira. Seu primeiro registro veio de um escrito do padre José de Anchieta, em que os índios falavam sobre um fantasma. O padre José de Anchieta, que você já deve ter ouvido falar na escola, lá nas suas aulas de História e Literatura, foi um membro da Companhia de Jesus que chegou ao Brasil no ano de 1553 e tinha como missão catequizar os índios. Ele escreveu sermões, poemas e sua obra se enquadra lá no quinhentismo brasileiro. Agora voltando ao Boitatá. É interessante ver que a palavra coisa em Tupi-Guarani é embai, e inicialmente ele foi definido como coisa de fogo, e emboi, que significa cobra, passou a ser usado depois e gerou a substituição do significado ao longo do tempo e a mudança da grafia para o que conhecemos hoje. Aliás, perdoe a minha pronúncia em tupi, que pode estar bem errada, e se alguém souber como se pronuncia corretamente, deixa aí nos comentários. Mas de onde ele veio? Bem, as suas origens possuem diferentes versões. Uma delas fala sobre um índio que foi morto por colonizadores e seu espírito retornou como Boitatá. Essa primeira origem do personagem é complementada por um fenômeno que pode explicar os relatos de avistamento do Boitatá que cercam o mito. Esse fenômeno se chama fogo fátuo. E não tô falando daquele alien do Ben 10. O fogo fátuo é um fenômeno natural em que há a formação espontânea de uma chama a partir da decomposição de matéria orgânica. O que acontece é que a matéria orgânica, ao se decompor, libera na atmosfera o gás metano, que é um gás inflamável. E se o clima estiver quente o suficiente, o que ocorre é uma explosão espontânea. Esse fenômeno costuma ocorrer em superfícies de lagos, pântanos ou até mesmo de cemitérios, locais em que há essa decomposição de matéria orgânica em abundância. Mas os primeiros locais, no caso os lagos e os pântanos, explicam o fato dessa lenda ter origem indígena. O susto da explosão também fazia com que as pessoas corressem ou se afastassem, o que gerava um fluxo de ar na chama que podia dar a impressão de que o fogo estava perseguindo a pessoa, ou mesmo criar aquele rastro, aquele facho de luz que dá a impressão de que aquilo ali fosse uma cobra ou algum corpo esguio, o que explica muita coisa, né? Um outro fato muito interessante sobre a lenda do Boitatá diz respeito a uma versão dessa lenda que fala sobre os olhos da criatura. Nessa versão, o Boitatá se alimenta das pupilas dos olhos de diversos animais, e por isso ele tem seu corpo recoberto por olhos de todo tipo. Eu particularmente acho a versão com os olhos a mais assustadora de todas, é tipo uma mistura de aranha que também tem vários olhos e uma cobra que pega fogo. Imagina, bate aquela sede de noite, aí você vai na cozinha pegar um copo d'água todo escuro, quando você acende a luz você topa com um bicho desse. Sai fora, é pra assustar qualquer um mesmo. Há ainda a versão mais diferente de todas da lenda do Boitatá, que circula em estados do sul do país, como Santa Catarina, e que muda quase que completamente a estética do personagem. Nessa versão, o Boitatá na verdade é um touro, que tem um olho gigantesco na testa. Convenhamos que, com todo respeito aos nossos amigos do sul, essa versão talvez seja a menos interessante da lenda, mas é realmente difícil um tourinho com 3 olhos querer competir com uma cobra flamejante que muitas vezes é cravejada de vários olhos pelo corpo. E bom, eu disse no início do vídeo sobre estarmos no carnaval, e um dos blocos mais famosos do país se chama o Cordão do Boitatá. Ele foi criado na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1997 e é considerado um patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro. Todo ano, o bloco leva milhares de foliões nas ruas do Rio de Janeiro, com uma banda característica e mantém viva a tradição que acompanha o bloco, além de figurar no bloco algumas representações do próprio Boitatá que é construída por foliões. Isso mostra como o carnaval e as nossas manifestações culturais são importantes para manter viva a memória coletiva sobre os nossos mitos e também sobre o nosso rico folclore.
Por isso é tão importante que a gente lute para preservar tanto o folclore como as nossas manifestações culturais, porque de uma forma ou de outra elas acabam mantendo viva a nossa memória coletiva e também os nossos mitos, as nossas lendas e tudo aquilo que compõe a rica história do Brasil. E para finalizar o vídeo, eu tô bem curioso para saber como eles vão representar o Boitatá na série Cidade Invisível, já que lá todas as lendas têm também o seu aspecto humano. Então fala aí, que ator você gostaria de ver interpretando o Boitatá quando ele aparecer na série? E aí, gostou do vídeo, aprendeu alguma coisa ou se divertiu? Deixa seu like, se inscreve no canal e deixa sugestões de personagens ou assuntos que vocês gostariam de ver por aqui aí nos comentários. Um abraço e até a próxima dimensão.